Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, principalmente no âmbito dos médicos, né? Modalidades de rescisão do contrato de trabalho. Para conversar conosco sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio do Simers o advogado também aqui do sindicato, Dr. Antônio Vanzin. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia aos meus colegas lá do jurídico que me pediram fizeram essa observação para mim. Dá um bom dia para gente. Doutor, quando a gente fala na questão de modalidades de rescisão do contrato de trabalho, essa questão se enquadra mais no médico que tem um contrato seletista, é isso? Isso. Hoje a gente vê diversas formas de contratação do médico, né? Alguns são seletistas, outros são PJ, outros são autônomos, né? E tem os que participam de sociedade por cotas, né? A gente não pode generalizar a forma de rescisão, né? Como se fosse uma só para todas essas modalidades de contratação. Mas, a princípio, a gente vai falar sobre os seletistas, né? E alguma coisa a respeito do PJ, que são as formas mais comuns de contratação, é PJ ou seletista. Nessa questão do contrato do seletista, né? Quais são as formas de rescisão mais comuns, assim, encontradas? Bem, a gente tem o pedido de demissão, né? Temos a... Que seria demissão consensual. Não. Não. Pedido de demissão é aquele médico que não está gostando mais do local de trabalho, não tem aquela afinidade mais com a empresa ou com a instituição e deseja pedir sair, né? Tem o pedido de demissão, tem a justa causa e tem a dispensa sem justa causa, né? Que são as mais comuns. A consensual nem é tão comum, né? Hoje, apesar de ter sido incluída na Reforma Trabalhista de 2017, né? A consensual, ela inclusive na Justiça do Trabalho, hoje se tem uma certa restrição. Os juízes, eles preferem que se faça uma homologação de um acordo judicial do que ser feita, por exemplo, uma rescisão consensual. Doutor, eu falei ali na rescisão indireta, né? Em quais situações que o médico costuma pedir esse tipo de rescisão? Rescisão indireta, tá? É como se fosse uma justa causa do patrão, tá? Então, quando não há remuneração, tá? Quando ele não está recebendo esse médico, ou quando tem uma situação de assédio moral, ou quando ele está sujeito a trabalhar sem equipamento de proteção individual, correndo risco à sua saúde, né? Nesse tipo de situação pode haver a rescisão direta, né? Rescisão direta, lembrando aqui que ela é feita de forma judicial, né? O médico para de trabalhar, ele existe uma peculiaridade porque o médico o trabalho médico não é como qualquer outra profissão, que ele simplesmente pode parar de trabalhar, mas em tese ele pararia de trabalhar, né, e ingressaria com a ação, tá, provando a situação de rescisão direta. Se for a falta de remuneração, lógico, a prova é documental. Agora, se for uma questão de assédio, ele tem que produzir prova para apresentar em juízo, né? Não é feita de qualquer forma. E por ter a peculiaridade, ser um trabalho médico essencial, né, é prudente, no caso, se fazer uma notificação antes do empregador. Eu acho prudente para não incorrer numa norma ética, né? E a questão do aviso prévio, né? Paga-se o aviso prévio ou se exige o cumprimento dele em plantões? Olha, eu tenho uma posição um pouco... Polêmica? Eu acho muito complicado se aplicar ipsis literis a questão do aviso prévio com relação à redução de jornada, né? Então, eu creio que para aplicação do trabalho, o aviso prévio trabalhado, seja necessário, por exemplo, o plantonista, ele não tem a opção de escolher uma redução da carga horária dele de 2 horas por dia, né? Por uma questão até ética, como é que ele vai sair no meio do plantão, falar, tchau, Sim.
estou cumprindo aviso prévio. Não, para ele é dada aquela opção de trabalha todos os dias da semana, né? Faz todos os plantões e na última semana ele é dispensado. Ou indenizado. Então, você não pode aplicar plenamente as disposições do aviso prévio, por exemplo, ao médico plantonista. Tem essa questão ética também que tem que ser observada, né? Na tua opinião, doutor, questão da cálculos de verbas rescisórias, né? Quais são os erros mais comuns dentro dessa seara? O que o médico tem que observar? Tem que observar, se leva-se em consideração os plantões, né? Ver se estão devidamente calculados ali para os fins de saldo-salário, né? Ou hora extra, tem que ter uma média ali calculada para a projeção do aviso prévio. Proporcionalidade do 13º, geralmente tem problemas, das férias, né? E só assinar exatamente o que está recebendo, né? É muito comum na relação de trabalho, muitas vezes é apresentada uma rescisão a maior, um valor maior, e na hora do pagamento vem um valor menor, né? Ele tem que observar que o que ele está assinando ali na rescisão, que a rescisão nada mais é também do que um recibo. Que lê bem antes também. Que ele leia e veja o que ele está recebendo em dinheiro tem que corresponder ao que está ali no termo de rescisão, tá? Falando na questão dos contratos de PJ agora, como que o médico pode prevenir aí eventuais conflitos no contrato de rescisão? Olha, em primeiro lugar, ser associado ao Simers. Né? A gente tem uma assessoria jurídica... 24 horas, né? 24 horas que dá esse suporte, né? Revisão de contratos, fornecimento de modelo de contratos, né? É muito importante ele ter um contrato formal, né? Que estipule lá a forma de rescisão dele, se vai ter aviso prévio, como é que se dará isso, através de notificação ou não. Porque quando não se tem isso formalizado, vira um pouco uma bagunça, tem que ser feita uma notificação, às vezes o patrão não quer receber essa notificação, o empregador, né? E fazer termo de distrato, ali não tem estipulado as condições. Então, é muito importante que ele observe, primeiro, que ele seja acompanhado de uma boa assessoria jurídica, segundo, que seja formalizado esse contrato, né? A gente ali no jurídico, diariamente, a gente... bate nessa tecla da formalização dos contratos, né? Pode ter um custo maior, mas ele tem garantias também, né? Evita dor de cabeça. Com certeza. Futura. Doutor, para finalizar, qual dica que tu dás para quem gerencia equipes médicas? Organização, né? Quem gerencia equipes médicas tem que ter uma escrituração contábil boa, tem que ser feito acompanhamento e documentação do trabalhador, né? E que seja organizado, porque o que dificulta muito as defesas, né? A gente observa na nossa prática do dia a dia é a falta de documentação, falta de organização. Daqui a pouco quem gerencia paga 13º, paga férias, mas não pega recibo. E aí esse empregado ele entra com a ação judicial e a gente não tem meio de prova do pagamento, né? Então, eu acho que a principal observação que tem que ser feita é a organização. Organização para tudo, né? Antes de assinar o contrato também, após. Exato. E para gerenciar as equipes médicas. Evita muita dor de cabeça. Evita. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui Eu que no agradeço programa. Eu tenho certeza que o médico que está nos assistindo também gostou muito. Mande suas dúvidas aqui pra gente e continue acompanhando aqui o Simers pelas redes sociais. Até o próximo episódio na semana que vem. Tchau!